Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista plural. Meu nome é Gabriel e eu tô aqui com o professor Alexandre Avelar, professor de História ali da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e também participou, estudou ali, fez o pós-doutorado na Escola de Altos Estudos E ciências Ciências sociais. Sociais na França ali, bolsista, Sim, da né? CAPES. Da CAPES. Obrigado, CAPES, sempre financiando pesquisa de qualidade no Brasil, né? Grande agência financiadora aqui. E, professor, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu vou fazer uma rasgação de seda aqui, porque um dos começos, aqui eu espero que minha memória não falhe, mas você organizou um importante livro sobre a história como ciência, é isso? Foi a história como afirmação da ciência, como Sim, disciplina? professor Júlio. Aquele livro é excelente, porque apesar dele de eu não lembrar direito o título dele, mas eu recomendo que você encontre esse livro é ótimo. Ele foi meu primeiro livro de teoria da história, de história e sociografia. Eu estava lendo, eu fiz graduação em história e licenciatura, né? E a gente lia lá na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a gente lia muito Jörn Riesling. E aí o Riesling, ele fala do Koselleck. Eu falei, quem é esse Koselleck aqui? E aí eu encontrei esse livro. Bacana. Aquele livro organizado, assim, muito bom. E Obrigado. li ele inteiro, assim, e ele mudou. Ele mudou minha área. Eu parei de pesquisar ensino, não deixei de pesquisar, porque ainda uso muito dessa parte didática da história para trabalhar, né, e pensar tudo, né, como um todo, a minha prática também. Mas esse livro, assim, seu, ele mudou. Eu tô aqui hoje, um dos motivos por causa desse livro que você organizou com o professor Júlio. Então, assim, queria agradecer também por Imagina, isso. eu que É, agradeço. e você, assim, tem publicado muito e pesquisado muito temas que são contemporâneos, né? E que eu tenho também trabalhado. Eu gosto muito desse tema, principalmente dos conceitos de revisionismo e negacionismo. Ali no Café História você publicou um bom texto, um texto muito importante, que eu recomendo a leitura também, sobre o Viktor Orbán, ali na Hungria, 2019, se não me engano, né? Falando sobre o Sim. revisionismo dele, que é um, assim, é um texto que eu recomendo muito, assim, uma boa análise do que está acontecendo na Hungria ali até hoje. E e também enveredando em vários outros artigos sobre negacionismo, revisionismo. Tem uma importante introdução também sobre o tema, sobre o conceito de negacionismo, ali num dossiê da Revista Brasileira de História, 2021, se eu não me engano. Uma excelente, Sim. excelente introdução, recomendo, usei muito na minha dissertação, ótima. Eu recomendo que leia aquela introdução junto ali com a Patrícia Valim e com o Berber Bernage. Exato. E todos os textos ali publicados são ótimos, né? E também tem muitos. É muito ativo também no YouTube, também, aquele dossiê, ele gerou várias publicações no YouTube, que eu assisti todas ali na pandemia, né? Então, eu recomendo muito toda essa publicação. E eu queria já aproveitar aqui e te perguntar o que que você pensa de revisionismo histórico, do conceito, de negacionismo histórico, qual que é a diferença deles, o que que eles se aproximam, como que a gente usa, porque esses conceitos eles estão sendo utilizados hoje em dia de maneira bem diversa, né? Então, eu queria saber o que que você acha disso. Obrigado. Primeiro, Gabriel, eu queria agradecer imensamente o convite que me foi feito para participar dessa entrevista. Eu já assisti algumas outras, né? Uma iniciativa formidável do Plural, que eu espero que tenha vida longa. E, bem, quanto à sua pergunta, eu acho que ela é extremamente importante porque me parece que essa distinção, ainda que atualmente ela seja mobilizada por autores importantes. Eu penso aqui na discussão que o Marcos Napolitano faz, por exemplo, sobre o termo revisionismo ideológico. Ele usa exatamente com essa adjetivação, né, do revisionismo. Mas eu acho que essa distinção já foi mais importante do que é hoje, e acho que eu vou tentar explicar o porquê. Talvez a gente possa começar relembrando um pouco do debate que originou essa distinção entre revisionismo e negacionismo. Afinal de contas, como nós sabemos, negacionismo é um neologismo criado pelo Henri Rousseau, o historiador. Hoje nós temos um uso bastante dilatado do termo, né? Mas ele originalmente estava restrito a um tipo de negacionismo histórico em relação ao Holocausto. O Henri Rousseau elabora esse conceito no seu livro de 1987, A Síndrome de Vichy, em que ele chama de negacionistas aqueles que, se autoproclamando revisionistas, né, nada mais faziam do que negar a existência das câmaras de gás, a negar o Holocausto. O Henri Rousseau está pensando ali especificamente no Robert Faurisson, né, o mais conhecido e mais lido, né, dos negacionistas franceses. E com essa distinção,
o Henri Rousseau procurava retirar dos negacionistas, né, a legitimidade que o uso do termo por eles mesmos, revisionistas, é bom lembrar que o Robert Faurisson dizia que ele pertencia a uma escola revisionista, isso porque o termo revisionismo tinha uma fortuna crítica bastante favorável, né? A gente podia lembrar que dos debates em torno do revisionismo marxista, os revisionistas eram aqueles que propuseram a revisão do caso Dreyfus lá no século XIX. Então havia um uso bastante positivado do revisionismo e desse uso positivado os negacionistas tentaram se apropriar, né? Então essa distinção, neste momento, me parecia muito importante, me pareceu muito importante. É bom lembrar que, por exemplo, o próprio Pierre Vidal-Naquet, no seu livro Assassinos da Memória, um clássico, né, uma resposta ao Robert Faurisson, especificamente, esse livro de 1982, ele ainda chamava o Robert Faurisson de revisionista. Aliás, o termo ainda tem um certo uso na França. O Jacques Rancière chama esses negacionistas de revisionistas, mas eu acho que o neologismo foi muito importante justamente para por retirar essa auto-pretendida legitimidade que os negacionistas esperavam ter. Mas por que eu acho que isso é um pouco menos impactante hoje, menos relevante hoje? É porque, principalmente nas últimas 2 décadas, os revisionismos, aí nós podemos pensar inclusive no caso brasileiro, né, sofreram algumas modulações que não implicam mais necessariamente a negação da factualidade do passado, não é? Portanto, o que, por exemplo, o próprio Marcos Napolitano chama de revisionismo ideológico, como que ele define isso, né? Um certo tipo de procedimento intelectual no qual o ponto de chegada já está definido e todas as evidências são distorcidas para assegurar a validade de uma tese que já está estabelecida. Quer dizer, não é a pesquisa que te conduz à tese, né? A tese já definida te conduz à pesquisa, então você distorce as evidências, etc. Isso não é muito diferente de uma certa forma de negacionismo, né? Que não nega o passado, né? Mas distorce as evidências, distorce interpretações, nega certas interpretações que são relativamente consensuais dentro do espaço acadêmico, do espaço intelectual. Nós poderíamos lembrar, de modo quase como um exemplo clássico, a escravidão. Os negacionistas da escravidão não negam a factualidade da escravidão, porque não poderiam fazê-lo, né? Ela é fartamente documentada, enfim. Bom, o Holocausto também era, eles assim mesmo negavam, mas nega-se, por exemplo, que a escravidão, a violência da escravidão tem uma relação direta com a violência praticada contra as comunidades negras no nosso tempo presente. Quer dizer, nega-se esse vínculo entre passado e presente. A escravidão existiu, mas ela teria sido uma mancha já superada. Portanto, isso não desfactualiza o passado, mas o distorce. Então, esse tipo de revisionismo, ele está muito próximo do negacionismo. Então, me parece que essa distinção, se um dia ela fez sentido, não me parece mais ser tão exatamente o caso hoje, porque há uma proximidade entre essas interpretações ditas revisionistas com essas formas de negação, digamos, mais sofisticadas, que não exatamente negam as evidências, não negam os fatos do passado. Você pode ter, há quem não negue abertamente que a ditadura tem existido, mas que a ditadura foi necessária para combater a corrupção, a ameaça comunista, etc. Então, muitos desses discursos negacionistas não negam as violências do passado, mas as justificam, as legitimam em nome de supostos valores que estariam em risco, né, em certos contextos históricos. Então, eu acho que essa distinção hoje precisa, para sintetizar esse ponto, Gabriel, eu acho que essa distinção hoje precisa ser bem mais nuançada. Talvez ali nos anos 80, em que era necessário demarcar uma fronteira entre os revisionistas, que afinal de contas todos nós, de alguma maneira, o somos, na medida em que nós revisamos nossas interpretações do passado, era necessário estabelecer uma fronteira entre essa prática
salutar, recomendável do revisionismo e o que os negacionistas faziam. Ali na década de 80, eu acho que isso era extremamente relevante. Eu acho que essa distinção hoje ela faz menos sentido, embora eu reconheça a vitalidade dos trabalhos de vários pesquisadores que ainda continuam falando em revisionismo, mas eu acho que as fronteiras entre esse tipo de revisionismo e certas práticas discursivas do negacionismo hoje é bem mais tênue. Então, eu acho que nós precisamos repensar um pouco essa distinção, de modo que o que é chamado de revisionismo ideológico se aproxima, a meu ver, de formas mais sofisticadas, né, não tão abertamente negadoras, né, dos eventos do passado, mas que são negacionistas, em larga medida. Né? Então, eu acho que essa distinção hoje precisa ser um pouco mais repensada. É. E ainda entrando no tema do negacionismo, acho que é interessante pensar, e você discutiu já isso, né, na ideia de um negacionismo bolsonarista, atrelado à figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e as declarações que ele fez, por exemplo, a ditadura militar, a escravidão, né? Eu gostaria de que você, assim, comentasse um pouco pra gente como que o próprio ex-presidente, ou as direitas no Brasil como um todo, que você achar mais interessante, assim, mas como é que eles se relacionam com o negacionismo histórico? É, é, a questão também é muito boa, Gabriel. O governo Bolsonaro foi abertamente negacionista, não apenas do ponto de vista histórico. Né? Bolsonaro é um negacionista das vacinas, foi um negacionista quanto aos efeitos da pandemia, é um negacionista climático, enfim, esse mosaico de negacionismos caracteriza não só a persona política do Bolsonaro, mas, evidentemente, todo o espectro das direitas, não, e não apenas no Brasil. Né? Acho que esse movimento de relação cada vez mais estreita entre as extremas direitas e o negacionismo é global. Embora exista negacionismo de esquerda, é bom lembrarmos que no próprio Holocausto, vários dos negadores, dos negacionistas do Holocausto eram pessoas oriundas das fileiras da esquerda, inclusive da esquerda pacifista, né? O Paul Racinier na França, por exemplo. Mas a ascensão mais recente dos negacionismos está ligada à ascensão da extrema-direita globalmente falando. Esse é um ponto. Mas eu acho que nós precisamos ir além dessa constatação óbvia de que o governo Bolsonaro era negacionista e tentar complexificar um pouco a questão para ajudar a compreender o que me parece muito importante, Gabriel, como que o negacionismo organiza politicamente as extremas direitas. Acho que isso é as extremas direitas. Isso é uma questão bastante importante. Eu tenho uma das hipóteses, né, em relação especificamente ao negacionismo bolsonarista, que o negacionismo histórico é o aglutinador desse mosaico, que dá sentido a esse mosaico de negacionismos que caracteriza o bolsonarismo. O Bolsonaro é um negacionista histórico da ditadura, né, embora os seus discursos, tanto como parlamentar, tanto quanto presidente, operem nessa modulação entre negar abertamente a ditadura e não negá-la abertamente, mas justificá-la, o que nós discutimos na pergunta anterior. Mas o Bolsonaro é um negacionista histórico da ditadura e acompanhando a ascensão, sobretudo a partir dos governos do PT, a partir de 2002, com a eleição do Lula, é muito sintomático perceber, e há vários estudos sobre isso, né? Como que as extremas direitas vão se organizando, especialmente no espaço digital, isso que alguns autores já chamam de populismo digital, constituindo isso que alguns autores já chamam de populismo digital, pensando aqui, por exemplo, na Letícia Cesarino, em torno de interpretações negacionistas da ditadura. Né? E o Bolsonaro vai progressivamente aparecendo como a liderança política desse discurso. Até porque ali, no início dos anos 2000, Bolsonaro era praticamente o único parlamentar que abertamente fazia discursos pró-ditadura. Né? Especialmente a partir dos anos 2000. Você consegue perceber, na análise dos discursos do Bolsonaro no parlamento,
uma transformação, uma guinada muito importante a partir dos governos do PT, especialmente a partir do governo Dilma, no contexto da Comissão Nacional da Verdade, em que há um crescimento exponencial dos seus discursos diretamente, que falavam diretamente sobre a ditadura. Ali nos anos 90, Bolsonaro ainda falava relativamente pouco sobre a ditadura, não era o que caracterizava a atuação parlamentar do Bolsonaro. Se você pega todo o quantitativo dos discursos do Bolsonaro como parlamentar, pouco mais de 1.500 discursos, 1.500 falas, não são exatamente discursos, mas falas que não são, nem sempre são discursos mais extensos, até porque o Bolsonaro tinha uma certa dificuldade com discursos um pouco mais longos, né? 25% das intervenções das vezes que Bolsonaro subiu à tribuna do parlamento, 25% desses discursos são sobre a ditadura. No entanto, há uma distribuição bem desigual dessas falas. Elas crescem muito, sobretudo a partir do governo Dilma, né? E sobretudo a partir da Comissão Nacional da Verdade. Isso é bastante acentuado, isso é facilmente perceptível. Mas o que me parece importante, e esse é um outro elemento, como eu disse, é como o bolsonarismo e as extremas-direitas, de um modo geral, se estruturam politicamente, não apenas em torno do negacionismo, mas tendo como um dos seus elementos o negacionismo. É por isso que, naquele texto que Patrícia Valim e eu escrevemos para a revista Cult, né, é um texto que tinha um limite editorial bastante claro, era um artigo para ser acessado na internet, então tinha um limite de caracteres, né, que muitas vezes nos obriga a simplificar o argumento, mas o argumento geral ali era de que uh, o negacionismo se constituiu numa governamentalidade do bolsonarismo, no sentido de que não é mais um expediente, né, político, mas a forma de gestão da política. E aí a gente fez uso lá do termo, né, a partir de como Foucault pensou, claro que em outro contexto, mas os conceitos têm essa volatilidade que nos permite fazer uso deles em diversas situações. Portanto, eu acho que uma resposta importante a ser perseguida é porque tantas pessoas estão dispostas a acreditar, né, nessas interpretações ou abertamente negacionistas, que negam simplesmente a existência da ditadura, negam simplesmente a existência do Holocausto, ou esses discursos mais nuançados que enviesam evidências, distorcem interpretações, etc. Por que tantas pessoas estão dispostas a acreditar nas falácias negacionistas do bolsonarismo, né? Trata-se simplesmente de uma ausência de letramento científico, ou, no nosso caso, de conhecimento da história, né? Até uma certa ingenuidade, né? Que ninguém fique muito ofendido com isso, de acreditar que se as pessoas souberem como foi a ditadura, né, não seriam tão suscetíveis a esses discursos negacionistas. Não, há muita gente que sabe exatamente como foi a ditadura, e exatamente por saber que são negacionistas, né? Porque, evidentemente, que o negacionismo apela para outras dimensões, inclusive nós poderíamos falar numa economia libidinal do negacionismo, né? De dimensões psíquicas mesmo. Você tem vários autores que estudam isso com bastante afinco, porque essas práticas discursivas do negacionismo oferecem, ainda que de modo enviesado, respostas para dilemas, para questões que são reais. Acho que esse é um ponto que precisa entender, esses efeitos de subjetivação que o negacionismo é capaz de responder. Então, um exemplo do que eu quero dizer para você. Quando nós falamos do negacionismo sobre a ditadura, a negação da ditadura é acompanhada quase sempre de uma exaltação daquele período como algo que nós devemos perseguir no futuro. Então, há um projeto político, há uma ação, há um horizonte sendo construído politicamente, há um horizonte de futuro. Os negacionistas agem e não apenas são reativos a certos discursos produzidos pela ciência, a certas formulações produzidas pela ciência. Há, portanto, uma dimensão ativa do negacionismo que o bolsonarismo operou bem, assim como operam bem as outras extremas-direitas mundo afora.
O negacionismo oferece respostas enviesadas para questões que são reais. Essa escalada dos negacionismos, e você tem várias pesquisas que apontam isso, relatórios, está sempre acompanhada de uma descrença geral das instituições e dos pactos mediadores que deram forma, de certa maneira, ao mundo moderno. Essa relação entre o conhecimento científico, os espaços produzidos, os espaços dedicados à produção do conhecimento científico, os chamados agentes mediadores, isso tudo atravessa uma crise profunda. Mas essa crise ela é acompanhada de descrença nos partidos políticos, no sistema judiciário. Isso é documentado. Os negacionistas têm uma descrença institucional larga bom, você pode questionar se de fato o Bolsonaro era um outsider político ou não, mas ele conseguiu se projetar politicamente assim. Né? Esse discurso pegou como alguém que desafia as instituições, como alguém que se posiciona, né, contra tudo que está aí, inclusive contra certos aspectos do discurso científico, que nos leva também a uma outra questão, afinal de contas, o que está em crise? Quando se fala em crise da verdade. Tem um texto ótimo de um historiador da ciência que eu gosto bastante, que é o Steve Shapin. Ele tem um texto, há uma crise da verdade? Ele diz, não, sim, há uma certa crise da verdade, mas de que verdade nós estamos falando? Ninguém está disputando a lei da gravidade. Né? Nenhum historiador está disputando as interpretações sobre a estrutura administrativa do período colonial. Ninguém está negando a existência das capitanias hereditárias. Quer dizer, certos temas que envolvem repercussões políticas muito óbvias são mais disputados do que outros. Né? Então, a, a engrenagem bolsonarista, a engrenagem negacionista das extremas direitas mundo afora, conseguiram transformar o negacionismo numa forma de gestão da política e que alcançou não apenas resultados eleitorais óbvios, mas esses efeitos de subjetivação que o conceito de governamentalidade, inclusive, ajuda a compreender, bastante expressivos. As pessoas estão dispostas a acreditar, porque veem que há de fato algo muito errado com o sistema político, com o sistema econômico, e bom, pelo menos em algum momento houve uma época em que as coisas eram melhores e, portanto, o nosso projeto político é a restauração desses valores perdidos, etc. Então, eu acho que sim, né, tentando mais uma vez caminhar para uma síntese, evidente que o governo Bolsonaro foi negacionista em diversos aspectos. Mas me parece que mais importante do que essa constatação é compreender como o negacionismo organiza politicamente, cria uma identidade política, né? O que significa que nós contra os outros, né? Nós nos identificamos com certas interpretações sobre o passado e, portanto, vamos combater as interpretações desses grupos que são ideologicamente, né, interessados em nos enganar. Né? Os negacionistas sempre. Bom, primeiro que eles nunca se dizem que são negacionistas, mas eles estão sempre também reafirmando não uma verdade alternativa, uma verdade relativa, não, mas a verdade. Por isso que eu desconfio um pouco das interpretações que associam o negacionismo a uma certa relativização pós-moderna da verdade. Se você for ler os negacionistas, ninguém está relativizando coisa alguma. Né? Roberto Faurisson diz, não, isso é a verdade, eu posso provar que o Holocausto não existiu. Então, eles emulam o método histórico, eles emulam os princípios científicos, em certo modo, eles são hipercríticos. De certo modo, eles são hipercríticos às evidências, com os discursos, né? A dúvida metódica, São céticos, né? são céticos ao extremo. A dúvida metódica é levada ao paroxismo. Então, isso organizou politicamente as extremas-direitas. Essa é uma outra interpretação que eu acho que faz algum sentido. Essa governamentalidade negacionista, como Patrícia e eu tentamos defender naquele texto, e ela continua discutindo essas questões nos seus trabalhos, eu também nos meus, é uma forma de gestão da política que apresentou resultados porque produziu efeitos de subjetivação muito importantes. Então, eu acho que alargar um pouco o espectro dessa caracterização do bolsonarismo
como negacionista, tentando compreender, portanto, como, em primeiro lugar, o negacionismo histórico organiza essa extrema-direita brasileira em torno do negacionismo histórico. Claro, esse não é o único elemento, mas um dos elementos centrais de organização política das extremas direitas brasileiras é uma interpretação negacionista do passado ditatorial brasileiro, né? Que também não é nova. Vários autores já mostravam que a Caroline Bauer, por exemplo, escreveu bastante sobre isso. O negacionismo da ditadura começa na própria ditadura. Começa com a própria negação de que 64 tenha sido um golpe. E se estende até né, em práticas mais banais do cotidiano. Os militares evitavam usar trajes militares, né, para não caracterizar o governo como militar. Uma aparência democrática foi mantida, certas formalidades da ordem liberal democrática foram mantidas, claro, inteiramente deturpadas, mas o Congresso funcionava, enfim. Tinha voto ainda, né? Tinha, né, algumas eleições ainda ocorriam. Então, essa complexificação que me parece fundamental, Gabriel, né? Entender como que politicamente a ditadura, a negação da ditadura organiza as extremas-direitas brasileiras, né? E como esses discursos vão oferecendo respostas, ainda que frágeis, ainda que né, falsas no limite, para questões, dilemas que são reais, né? Especialmente as crises do mundo contemporâneo e a busca desenfreada por respostas, né? É sempre bom dizer que nós tivemos um passado glorioso que pode ser recuperado, né? Então, eu tentaria responder essa sua questão, saindo um pouco da constatação de que o bolsonarismo é negacionista, isso, né, as evidências são mais do que suficientes para né, comprovar isso, mas como politicamente o negacionismo organiza as extremas-direita brasileira e vão dando respostas a problemas que são sentidos de fato por um número muito grande de pessoas, né? Então, eu tentaria responder por aí essa sua ótima questão. Professor, ainda falando assim do governo de Bolsonaro, aqui no Brasil, durante ali, no período que ele é eleito, aconteceu muitas coisas. Pandemia, né? Bastante, que impactou bastante o Brasil. E foi durante ali o contexto de 2020 que começou um processo quase, a gente pode falar aí quase global, né? Mas que Uhum. afetou muito as Américas, de derrubada de status, né? Então a gente pode pensar no movimento Black Lives Matter ali nos Estados Unidos, derrubando status, né? Aqui na América do Sul também, a gente teve derrubada de status na Colômbia, do próprio do Colombo também teve a Sim, derrubada, né? em Barranquilha. Aqui no Brasil teve, tacaram fogo no Borba Gato, né? Assim, sempre vão lá e picham e trabalham ali naquela estátua, acho que é dos Bandeirantes, né? Uhum. Ali em São Paulo, que dali é bem rotineiro. O Borba Gato que chamou bastante atenção, né? E se a gente for problematizar isso, acho que é um dos temas que mais era complicado na minha sala de aula. Porque quando eu dava aula e falava sobre os monumentos, existe uma atração por monumentos, assim, que é gigante. E aí falar, por exemplo, o monumento ele tem um valor histórico, ele tem um valor estético, por exemplo. Que em muitos casos sempre acontecia esse valor estético, porque tem umas coisas que são muito feias, né? Exato. Mas, por exemplo, é um excelente texto que você fez sozinho ali, perguntando sobre por que, que os historiadores não deveriam se preocupar, né, com a derrubada de estátuas. E todos os textos que a gente está falando aqui, a gente vai deixar na descrição, tá? Os textos que a gente está conversando aqui, para vocês poderem ler também. Esse texto é ótimo. E esse texto é ótimo, e recentemente você está escrevendo um texto junto com o Guilherme Bianchi, com o Matheus Pereira, com o Marcelo de Abreu, também sobre derrubada de estátuas, né? Tem Sim. aquele caso com o Costa e Silva, em Taquari, né, que Uhum. foi derrubado em 2014. E aí teve toda uma discussão e uma disputa, e teve grupos de direita querendo que recobrasse, tivesse a estátua de volta. Acho que era isso, né? Uhum. E grupos de esquerda querendo a derrubada. E aí eu fico pensando que, por exemplo, uma possível resposta a isso que meus alunos davam, aqueles que queriam, engajavam mais ali no assunto, né? Professor, por que eu não pego e põe no museu? Então, é, tipo, deixa nada lá e põe no museu. Mas eu acho que é importante, por mim não tem problema estar lá, mas se tiver um contexto, porque você tem que explicar por que que as pessoas estão disputando aquilo, talvez, Claro. né? Ou mesmo deixa lá, mas registra que tacaram fogo. Quebra o Borba Gato, depois dá pra colar, não sei se dá pra colar essas estátuas, né? Cola, quebra ele e volta. Eu acho que também, o que fazer com isso? O que que você pensa disso? Porque eu, particularmente, se alguém me perguntar assim, eu não tenho uma resposta.
Porque eu penso também, por exemplo, no Palácio Monroe, né? Eu defendo o Palácio Monroe, mas e eu não gostei da derrubada dele e que no final das contas fizeram um estacionamento safado ali embaixo, né? E uma fonte, um chafariz que nem tem água, né? Então, mas e o que que a gente faz com o Monroe? A gente deixa ele lá, defende ele, porque os historiadores tendem a defender, né? Não, deixa tudo aí do jeito que tava. Ou a gente deixa embora. É, é uma questão bastante sensível, né, Gabriel? E você lembrou desse texto, cujo título é Porque a derrubada das estátuas não deveria incomodar os historiadores? Bom, primeiro, acho que é importante lembrar que esse texto ele é publicado em um dossiê sobre história e anacronismo que eu organizei com uma querida colega da Universidade de Buenos Aires, a Lucília Svampa. Então, a questão central ali do texto, ou pelo menos uma das questões fundamentais, era justamente o debate sobre anacronismo, do qual acho que, né, nós podemos falar um pouco também. Bom, mas de fato eu penso que a derrubada das estátuas não deveria incomodar os historiadores, embora, claro, isso não quer dizer que eles não possam ser críticos da derrubada. E sim, você tem toda a razão, não há respostas fáceis para essa questão, e nesse texto eu tentei demonstrar por que que os historiadores não poderiam ou não deveriam se incomodar, mas eu não tentei ser prescritivo sobre o que fazer, até porque eu também não sei o que fazer. Eu acho que seria um pouco ridículo também da minha parte, né, como um sujeito branco, um homem branco, dizer o que que os movimentos antirracistas devem fazer com os estátuas, né? Acho que seria, no mínimo, né, incongruente. Mas, porque há casos e casos, né? Você mencionou que os seus alunos sugeriram que as estátuas podem ir para o museu. Isso tem sido feito, inclusive, museus temáticos, né? Museus da escravidão, museus da colonização. Há outros casos em que as estátuas são ressignificadas, suas inscrições são ressignificadas, né? Há outros ainda que, ao lado de um monumento que homenageia um escravista, né, se construa um monumento em homenagem a uma pessoa escravizada. Então, é uma espécie de contramonumento. Então, há várias soluções possíveis. Eu estou longe de achar que eu tenha qualquer condição de prescrever o que deve ser feito com as estátuas, né? Longe disso. Meu problema naquele texto, o que eu tentava dizer naquele texto é porque isso teve uma repercussão negativa entre os historiadores que me pareceu curiosa até, em certos aspectos. Primeiro, pela uma constatação óbvia. Esse tipo de gesto iconoclasta, esse tipo de incursão contra monumentos, estátuas, que para grupos sociais são intoleráveis ou representam valores intoleráveis, isso é absolutamente compreensível. Então, esses gestos iconoclastas são corriqueiros na história. Em momentos de convulsão social, em momentos de transformação de regimes políticos, esse tipo de intervenção violenta contra os monumentos é corriqueiro. A gente está assistindo agora na Síria. Uhum. Então, o que há de novo aí? O que há de novo aqui nessa derrubada? Talvez a novidade, como você mencionou no começo da sua pergunta, seja o caráter mais global dentro de um contexto de lutas antirracistas, estimulada, né, revigorada e retomada, especialmente após o trágico assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que reacendeu, né, uma onda de manifestações antirracistas mundo afora que escolheram estátuas de traficantes como alvos. Essa é uma primeira razão pela qual eu acho que as estátuas não deveriam, a derrubada das estátuas não deveriam incomodar os historiadores. Mas não deveriam também por um motivo mais ligados à nossa própria prática disciplinar, eu diria. Que esses debates, essa onda de derrubadas, colocou em discussão, visibilizou uma série de questões, de problemas que são muito caros ao nosso campo. As relações entre história e memória, os chamados passados sensíveis, os usos do passado, a configuração do espaço público, as disputas pelo passado no espaço público. Isso tudo são temas que nós debatemos cotidianamente em sala de aula e que se tornaram visíveis com as estátuas, indo ao chão.
Aliás, foi uma boa referência do amigo Sérgio da Mata ontem nas nossas discussões, quando ele lembrou de uma frase célebre do Robert Musil, um escritor bastante importante, quando ele dizia mais ou menos o seguinte: não há nada mais invisível do mundo do que os monumentos. Então, além de tudo, esses episódios performáticos, né, politicamente incisivos e às vezes, né, violentos mesmo, mas a violência não é exatamente um problema, né, ah, chamavam atenção para monumentos e estátuas que até então eram praticamente ignorados. Então, você coloca um debate público extremamente importante e um debate intelectual extremamente importante na cena pública, na ordem do dia. Ganhou as manchetes dos jornais. Por exemplo, há um texto publicado na França, no Le Monde, em que 5 historiadores, criticando a derrubada das estátuas, publicam um texto que teve uma repercussão muito interessante na França. O texto faz menção justamente ao anacronismo, porque, na percepção desses autores, é anacrônico derrubar as estátuas, porque isso significa que nós estamos julgando os homens do passado a partir dos nossos valores. A velha questão do anacronismo. E eu tentei, ao longo desse texto, demonstrar que essa questão não é tão problemática assim, porque, de algum modo, não pode haver história que não seja, em alguma medida, anacrônica. Né? Pelo simples fato de nós estarmos aqui, hoje, agora, é, 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 estudando processos históricos, acontecimentos e atores do passado, isso já configura um certo anacronismo. Mas o problema ainda, eu acho que é um pouco mais complexo do que essa constatação razoavelmente óbvia, pelo fato de que o anacronismo, pelo menos do modo como ele foi taxado como um pecado dos historiadores, né? Quem nunca ouviu essa frase numa sala de aula, numa graduação de história, o anacronismo é o pecado mortal dos historiadores, a frase célebre do Lucien Febvre, supõe uma distinção entre passado e presente, que é muito cara a uma certa razão historicista, que viabiliza, e é importante, eu não estou desqualificando essa distinção entre passado e presente, porque ela operacionaliza, de certo modo, a prática do historiador. Né? Um dos grandes dilemas da história do tempo presente é saber exatamente do que nós estamos falando quando falamos de presente. Né? Você vai nos debates, há sempre um momento de corte, a partir daqui é um presente, a partir daqui não é. Então é difícil escapar dessa distinção. Mas o problema surge quando nós passamos a acreditar que só podemos compreender uma época a partir do que essa época produziu, a partir da linguagem desta época, a partir dos documentos, dos registros, das reminiscências dessa época. Então, se você quiser compreender quem foi Borba Gato, né, para usar um exemplo mencionado por você, nós precisamos ir à época do Borba Gato, conhecer as fontes, etc, etc, etc. Né? Essa forma de achar que o passado se explica por si só, no limite, torna a atuação do historiador muito pouco criativa, né? Na medida em que você se limita a reconstruir esse passado ontologizado, de certo modo, né? Que tem uma existência absoluta, real, como distinta do presente. Então, o passado é distinto do presente não apenas porque ele é anterior ao presente, mas porque ele é também qualitativamente distinto do presente. Então, se você quiser compreender o passado, você precisa compreender o que o passado produziu sobre si mesmo. Bom, aí eu acho que nós temos várias outros desdobramentos a partir dessa constatação. Então, essa integralidade do passado pode ser de fato restituída. Nós podemos saber de fato tudo aquilo que os homens do passado pensavam. Ah, o Borba Gato era o homem do seu tempo, mas o Borba Gato já era alguém questionado no seu tempo. Eu penso nisso quando eu li o seu texto, daquele conto do Borges sobre o Funes o Memorioso. Um conto maravilhoso. Né? Que não adianta muito você só ficar ali no passado, porque você ainda não consegue produzir Bom, história. você sabe qual foi o destino do Funes, né? É. Então, exato, né? Então, isso nos chama atenção, inclusive, Gabriel, para a necessidade de perceber que os conceitos se transformam ao longo do tempo. Né? Voltando de novo para o problema das estátuas. O que torna uma estátua intolerável? O que torna, para certos grupos, uma estátua de um traficante de escravos como algo absolutamente insuportável?
porque ela reproduz, reatualiza violências que esses grupos experimentam hoje. Uhum, uhum. Quando se ergue uma estátua, não se pretende que ela seja derrubada, pretende que a sua representação se perpetue no espaço público. E tem uma ideia de vangloriação também, né? Exaltação, né? É um debate importante, né? Esse regime estatutário das estátuas, né? Esse regime monumental que nós temos nos dias de hoje, ele é um resquício de uma certa concepção do que é a nação. Afinal de contas, você constrói uma estátua para perpetuar a memória de um personagem importante, de um personagem, ou pelo menos uma boa parte dessa monumentalidade na praça pública tem esse sentido. Depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, que você tem a construção de estátuas, de monumentos que homenageiam pessoas ditas comuns. Né? Então, o que se espera de alguém que vê uma estátua do Borba Gato? O que se espera, que leitura que o indivíduo que passa por ali faça dessa estátua? Bom, essa foi uma pessoa importante, afinal de contas, está aqui sendo homenageada. O que ela representa de tão importante assim? Que valores ela representa? Veja, isso está sendo constantemente disputado no presente. De novo, no caso do Borba Gato, você deve se lembrar que quando a estátua foi incendiada, um dos quem se ofereceu, um grupo de empresários se ofereceu para restaurar a estátua. Aí perguntaram por quê? Não, porque o Borba Gato foi o nosso primeiro grande empreendedor, né? Veja, um sentido disputado no presente que remonta ao passado. Se não tem nada mais anacrônico do que isso, eu desconheço. Uhum, uhum. Né? Isso é profundamente anacrônico. Então não dá para fazer história, como dizia o Didi Uberman, sem um. Não, ele disse textualmente: não há história sem anacronismo. Ele está pensando nas imagens, como a imagem que o seduz, a imagem que o fascina, é um entrecruzamento de temporalidades, passado, presente e futuro. Então, mais do que se preocupar, eu acho, com que as estátuas, o destino das estátuas, e podem ter vários, e mais uma vez eu não tenho a menor pretensão de oferecer saídas para uma questão tão sensível, eu acho que o mais importante é colocar em discussão pública, né, temas tão sensíveis que nós discutimos em sala de aula cotidianamente. As diferenças entre memória e história. A estátua representa exatamente o quê? A estátua do Borba Gato representa exatamente o quê? A história do Borba Gato ou uma representação memorial dele? Por isso que me parece um equívoco mesmo quando se diz que a derrubada das estátuas apaga o passado, apaga a história. Não, não apaga a história, não poderia apagar a história. E aquilo, a representação no monumento não é história, é uma representação memorial daquele indivíduo. E nem isso é apagado. Erguer estátuas é um ato histórico, derrubá-las também é. A história continua sendo contada. Aquela representação memorial continua sendo contada de outras formas, a partir de outros episódios, a partir de outras performances, a partir de outros corpos, de outros sujeitos. Então, eu acho que isso é o mais importante em toda essa discussão. Mais do que o destino, você pode ter N alternativas sobre o que fazer com aquelas estátuas. Eu acho que isso passa por deliberações do poder público, em diálogo com os movimentos sociais, etc. Mas o que me motivou aquele texto é justamente tentar colocar em cena, colocar em movimento algumas das reflexões a partir dos exemplos das estátuas que são nossas, cotidianas do nosso campo. Eu acho que isso é mais importante que o destino das estátuas, né, Gabriel? E, bom, são inúmeras questões que podem ser discutidas a partir desses episódios, e me parece que essa onda iconoclasta reacendeu esses debates. Eu acho que isso foi talvez o efeito mais positivo. Né? Esses grupos de pessoas historicamente marginalizadas não apenas demonstraram que certas imagens e representações
no espaço público são intoleráveis a eles, mas fez movimentar um debate extremamente importante sobre história e memória, usos do passado, passados sensíveis, etc. Eu sempre tendo a responder essa questão a partir desse ângulo. O que fazer com as estátuas talvez seja a questão menos importante aí, claro, né, com a sua relevância, principalmente para esses grupos, mas chamar a atenção desses passados sensíveis e tentar responder a pergunta: o que torna um monumento intolerável? Por que um monumento dedicado a um escravista que está lá quase nunca notado é sim notado de algum modo por esses grupos que historicamente, né, sofreram no passado e sofrem no presente com todo tipo de violência política, de gênero, racial, etc. É por aí que eu tentaria pensar. Professor, eu acho que então uma das respostas talvez seria incorporar justamente por que que o Borba Gato tacaram fogo nele na minha aula. Acho que talvez seja isso. Talvez seja essa questão, né? Por que que a imagem do Borba Gato leva indivíduos a se mobilizarem, colocarem seus próprios corpos em risco para destruir aquela imagem? É, Eu acho que essa é uma questão central. E aí todo esse debate em torno desses temas se abre, né? Nós não temos uma resposta única, evidente, são camadas interpretativas que se sobrepõem, e que vão, né, dando origem a outras questões, a outros problemas, mas eu acho que esse é o debate a ser feito, sobretudo. E é o debate que me cabe, como um pesquisador branco, né, eu acho que esse é o debate que me cabe no momento. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer o que os outros devem fazer, sobretudo em problemas, em questões nas quais eu não estou diretamente envolvido como sujeito que sofre esse tipo de violência que aquelas pessoas sofrem. não, e isso é muito importante, né? Porque quando a gente está pensando em um passado sensível, difícil, né? Porque as estátuas que são derrubadas, elas sempre são referentes a passados sensíveis, né? Nunca são estátuas assim que. Porque se isso acontece, porque elas mexem com alguém, né? Então é a mesma coisa com o negacionismo, né? A gente, Claro. como você falou, a gente não tem negacionismo das capitanias hereditárias, né? Mas, professor, adorei a entrevista. Se você quiser falar mais alguma coisa para fazer um fechamento aqui. e- Não, eu acho só, Gabriel, que eu reforçaria esse último aspecto que você menciona e sobre as estátuas e sobre os negacionismos, né? E chamando atenção para que vários dos problemas, dos debates que travamos em sala de aula são questões de extremo interesse público, né? E isso chama atenção para cada vez mais da necessidade de instituirmos canais como esse de comunicação. Eu prefiro a palavra até comunicação do que divulgação, né? Eu vou um pouco na esteira aí do amigo Fernando Nicolazzi, que tem refletido sobre o uso do termo comunicação mais do que divulgação. Eu acho que é pertinente. Então, me parece que é extremamente importante que esses canais se multipliquem, porque o que nós fazemos dentro da universidade não é esotérico, não é alheio às questões sensíveis do debate público. E episódios como esse, que tragicamente ocorrem, não é? Eu acho que o debate sobre as estátuas, o debate sobre o negacionismo, né, é indissociável de uma discussão sobre violência política que afeta tanta gente. Mas se esses episódios ocorrem, talvez eles sejam os momentos ideais para pensarmos como nos comunicarmos mais e melhor com a sociedade, como que as nossas questões são questões de interesse público. Os nossos debates são debates de interesse público e devem ser vistos dessa forma. Esse é o papel da universidade, sobretudo. Eu finalizaria assim. E te agradeço imensamente pelo convite. Professor, obrigado por estar aqui. Eu que te agradeço por estar aqui presente com a gente, aqui na atividade do Plural. E se você que está escutando a gente gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, já deixa um like, também se inscreva, que a gente tem bastante conteúdo sobre história, sobre teoria da história aqui no canal. E deixa um comentário aqui sobre quais outros temas você quer que a gente traga aqui de entrevistas e os textos que a gente discutiu aqui, os textos do professor Alexandre, a gente vai deixar na descrição desse vídeo para você poder acessar. Professor, muito obrigado por Eu ter que vindo, agradeço. tá? Obrigado mesmo. Obrigado.